Olá, eu me chamo Gabriele Nunes da Silva, sou aluna de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, cujo título é Tubos flexíveis sob ação de escoamento externo e interno, uma investigação teórico-experimental pela UFAPESP, orientada pelo professor Dr. Celso Pupo Pesce, com a colaboração do Dr. Wagner A. Defensor Filho, e esse trabalho faz parte de um projeto em desenvolvimento no Laboratório de Mecânica Offshore. A vibração induzida por vórtices VV é um fenômeno de interação fluido-estrutura com impacto direto na vida útil em fadiga de estruturas tubulares, especialmente em sistemas navais e offshore. A resposta ao VV se torna mais complexa em cilindros com 2 graus de liberdade ou em tubos flexíveis, que podem responder em múltiplos modos de vibração. A presença de escoamento interno, como aspiração ou distilação de topo, aumentam ainda mais a sua complexidade, reforçando a necessidade de experimentos para identificar o comportamento dinâmico estrutural e definir adequadamente as condições de análise de fadiga. O objetivo desse trabalho é estender a análise experimental dos ensaios conduzidos por Wagner Defensor, conforme sua tese de doutorado, com interesse no comportamento dinâmico de um modelo em escala reduzida de um riser de captação de água do mar, identificado como BH3. As duas condições de testes analisadas foram 1. VAV com excitação de topo e 2. Combinado com aspiração. A partir da análise desses dois casos, pretendeu-se identificar possíveis diferenças no comportamento dinâmico do referido modelo experimental quando submetido às condições 1 e 2 em relação ao caso de VAV puro, e assim elucidar a predominância dentre os 3 fenômenos. O modelo BH3 foi projetado para possuir o terceiro modo de vibrar como dominante no caso de VAV puro e foi determinada a sua velocidade crítica de escoamento interno em condição de aspiração, VC. Além disso, a frequência de excitação de topo foi imposta ao dobro da frequência natural do terceiro modo de vibrar do modelo, e a aspiração foi testada em 3 razões diferentes de velocidade crítica, meio, 1 e 2 vezes VC. O deslocamento do modelo foi registrado por um sistema óptico que monitorou 32 alvos reflexivos ao longo do seu comprimento. A análise experimental foi realizada em MATLAB com os seguintes procedimentos. As séries temporais em ambas as direções, x paralelo ao escoamento e y transversal ao escoamento, tiveram seus valores médios subtraídos para a aplicação da transformada de Fourier, procedimento através do qual se obteve as amplitudes do sinal de oscilação em função de cada componente de frequência desse vetor. Nos testes, foram identificados picos de amplitude em baixíssimas frequências, causados por flutuações de arrasto ao longo de longo período em ambas as direções, sendo mais notável na direção X. Como esse efeito não é oriundo do VAV, ele foi retirado da análise através da técnica Empirical Mode Decomposition, EMD, a qual decompõe o sinal em funções com períodos específicos chamadas Intrinsic Mode Functions, IMFs, além de um resíduo. Em seguida, eliminou-se os resíduos e as IMFs que apresentaram frequências dominantes nas direções X e Y menores que 12% em relação às frequências dos terceiros modos de vibração nas respectivas direções. Em seguida, as IMFs restantes foram somadas, recompondo o sinal de deslocamento. Dessa forma, os picos de amplitude em baixas frequências foram eliminados. O procedimento seguinte na análise foi a decomposição modal através da técnica de projeção de Galerkin, para identificar a resposta do modelo em função dos modos naturais de vibração para cada velocidade reduzida ensaiada. Um conjunto com 16 funções de projeção psi foi utilizado, sendo 8 funções para cada direção. Em comparação ao VAV puro, o caso 1 apresentou um aumento desprezível nas amplitudes modais em ambas as direções. As frequências modais na direção Y permaneceram praticamente inalteradas, enquanto as da direção X assumiram os valores da excitação no topo. No caso 2, as oscilações foram ligeiramente amplificadas em ambas as direções, com frequências na direção Y inalteradas e teve redução nas frequências da direção X, sugerindo efeito mitigador de sucção. O fato de ambos os casos 1 e 2 apresentarem as mudanças mais significativas nas frequências longitudinais pode estar relacionado ao posicionamento da curvatura residual do modelo nesta direção. Por fim, conclui-se que, nas condições de ensaio analisadas, a dinâmica imposta pelo fenômeno de VAV possui efeitos dominantes em relação à excitação de topo, bem como em relação ao escoamento e desaspiração, independentemente da velocidade. De fato, pode-se ainda afirmar que os efeitos decorrentes das demais excitações podem ser considerados desprezíveis nas condições de testes analisados. Bom, eu quero agradecer à FAPESP pela bolsa de iniciação científica, ao meu orientador, Celso Pesce, por todo o suporte e ensinamentos prestados até aqui, e ao Wagner por toda a sua orientação para a realização desse trabalho.